Do livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier, através do Espírito Emmanuel. Capítulo 151 de 180. Rogar. Não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus, Lucas, capítulo 22, versículo 42. É comum a alteração de votos que formulamos, de planos que fazemos. Vários propósitos que se nos erigiam na alma por anseios aflitivos do sentimento caem, após realizados, nos domínios do trivial, dando lugar a novos anseios. Petições que endereçamos à vida maior, em muitas ocasiões, quando atendidas, já nos encontram modificados por súplicas diferentes. O que ontem era importante para nós costuma descer para as linhas da vulgaridade. E o que desprezávamos antigamente, não poucas vezes, passa à condição de essencial. Forçoso, desse modo, rogar com prudência as concessões da vida. Poderes superiores velam por nossas necessidades, facultando-nos aquilo que nos é efetivamente proveitoso. Em circunstâncias diversas, acontecimentos que nos parecem males são bens que não chegamos a entender de pronto, e basta analisar as ocorrências da vida para percebermos que muitas dasquelas que se nos afiguram bens resultam em males que nos dilapidam a consciência e golpeiam o coração. Todos possuímos amigos admiráveis que se comovem à frente de nossas rogativas, empenhando influência e recurso por satisfazer-nos, prejudicando-se frequentemente em nome do amor, por nossa causa, de vez que nem sempre estamos habilitados a receber o que desejamos, no que se refere a conforto e vantagem. Aprendamos, assim, a trabalhar, esperando pelos desígnios da justiça divina, sobre os nossos impulsos. Importante lembrar que o próprio Cristo, na fidelidade a Deus, foi constrangido também a dizer: Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. Querido amigo, querida amiga, aqui mais uma lição que Emmanuel nos convida a refletir. Capítulo 151, Rogar. A palavra rogar tem como sinônimo pedir, suplicar. A passagem evangélica que ele utilizou foi quando Jesus disse: Não se faça a minha vontade, mas a tua. Essas palavras foram ditas por Jesus quando ele estava no Monte das Oliveiras, orando, e ele percebeu que estava chegando a hora que ele iria ser preso, ia ser crucificado. Ele sabia de tudo isto. E por isto que ele disse essas palavras. Porque se precisava fazer aquilo, então que fosse a vontade de Deus. E
usando esta passagem evangélica de extraordinária significância, Emmanuel começa a nos ensinar uma coisa interessante. Ele diz: é comum a alteração de votos que formulamos, de planos que fazemos. Votos são compromissos, promessas, pedidos, não é? Então é comum a alteração desses votos. Então, hoje nós fazemos um compromisso. Eu vou fazer isso. Eu vou hoje orar para as pessoas, todos os dias. E logo depois ele muda aquele voto, não é? Aquele compromisso. E então esses votos, esses planos que nós fazemos, é muito comum mudar. Continua ele dizendo: vários propósitos que se nos erigiam na alma por anseios aflitivos do sentimento caem, após realizados, nos domínios do trivial, dando lugar a novos anseios. Erigir é construir. Então, quando ele diz vários propósitos que se nos erigiam na alma, isto é, vários propósitos que nós fazíamos, que estavam sendo construídos na nossa alma, por anseios aflitivos do sentimento, quer dizer, nós ficamos até aflitos com esses anseios, com esse desejo de fazer isto. Mas eles caem, após realizados, nos domínios do trivial. Trivial das coisas simples, não é? Então, nós temos diversos propósitos que estão sendo construídos na nossa alma, mas e são aflitivos, porque nos aflige, nós queremos fazer aquilo, mas quando nós realizamos, eles caem nos domínios do trivial, a coisa simples, dando lugar a novos anseios, melhor dizendo, o que significa anseios, desejos, não é? Então é isto, quando nós estamos construindo esses nossos desejos, querendo fazer isto, fazer aquilo, e nós ficamos muito aflitos para fazer aquilo. E depois que nós fazemos, aí nós esquecemos aquilo, já não damos tanta importância naquilo. Continua dizendo, petições que endereçamos à vida maior, petições são pedidos. Então, quando nós fazemos pedidos, que nós endereçamos à vida maior, aos bons espíritos, a Deus, a Jesus, em muitas ocasiões, quando atendidas, já nos encontram modificados por súplicas diferentes. Então, nós fazemos esses pedidos. E quando eles vêm, nós já estamos modificados, pedindo outras coisas. Ora, veja, nós não damos nem tempo aos bons espíritos para que possamos aqui ser ajudados, não é? O que ontem era importante para nós costuma descer para as linhas da vulgaridade, ou seja, sem valor. E o que desprezávamos antigamente, não poucas vezes passa a condição de essencial. Então, isso acontece muito. Então, aquilo que ontem era muito importante para nós, aí depois ele passa a ser uma coisa muito sem valor. E aquilo que nós desprezávamos antigamente passa a ter uma condição essencial. Ou seja, inverte os valores. O que nós dávamos muito valor passou a ter pouco valor, ou nenhum. E aquilo que a gente desprezava passou a ter muito valor. Por exemplo, vamos dar aqui um exemplo. A gente, quando jovem, dá muito valor à alimentação, não é? Sem muita coisa natural. Então, sanduíches, bebidas, enfim, nesse sentido. Quando você vai envelhecendo, você dá mais valor à sua saúde. Você já sabe que você tem que preocupar com a sua saúde, porque a velhice sem saúde é muito ruim.
Então, você passa a dar valor às coisas naturais, esquecendo aquelas coisas industrializadas, não é? Então, muda-se completamente o conceito do que é importante. Continua dizendo Emmanuel, forçoso desse modo, rogar com prudência as concessões da vida. Então ele diz que nós temos que rogar com prudência, ou seja, com bom senso, com equilíbrio, as concessões da vida, ou seja, os nossos pedidos que nós recebemos como concessão, que é uma dádiva divina. Então nós temos que rogar sabendo que realmente quer, e não ficar pedindo uma coisa hoje, amanhã pedindo outra e assim por diante, não é? Nós temos que ter um objetivo bem traçado para o futuro. O que é bom para mim no futuro. E é aí que nós temos que perceber que aquilo que está vindo para nós é bom para aquele momento e será bom para o futuro. Continua dizendo Emmanuel, poderes superiores velam por nossas necessidades, facultando-nos aquilo que nos é efetivamente proveitoso. Olha, é exatamente isso. Então os espíritos superiores velam, cuidam das nossas necessidades. E nos faculta, ou seja, nos permite ter aquilo que nos é efetivamente proveitoso. Ah, eu quero ganhar na loteria. Muito bem. E o que você vai fazer com o dinheiro? Você está preparado para receber uma grande quantia? Ou você está pensando em separar da esposa, deixar os filhos de lado, arrumar uma outra esposa, não é? Ou o contrário também, arrumar um marido, não é? Então, aquilo que vem para nós, nós temos que fazer bom uso dele. Continua dizendo Emmanuel, em circunstâncias diversas, acontecimentos que nos parecem males são bens que não chegamos a entender. E isto acontece demais, mas muito, 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 muito. Nós temos que ter a mente assim. Tudo que vem para nós é bom. Seja aquilo que nos parece bom, seja aquilo que nos parece ruim. Então ele diz aqui, em circunstâncias diversas, todos os tipos de circunstâncias, acontecimentos que nos parecem males são bens que não chegamos a entender. Muitas vezes nós estamos indo para um caminho e a espiritualidade fala, o caminho não é esse. E aí você não recebe aquela intuição e quer continuar naquilo. E aí fecha-se uma porta. Ah, mas eu preciso passar por essa porta, eu quero. E não reflete. Não tem um ditado que quando uma porta fecha, muitas outras se abrem? É exatamente isto, porque a espiritualidade está fechando essa porta para você não cair no mal maior. No mal maior, que é exatamente o que vai acontecer. Você vai perder todo um tempo e depois você vai ter que ser feita aquela viagem de volta. Continua dizendo ele, então. Então nós não chegamos a entender de pronto. E basta analisar as ocorrências da vida para percebermos que muitas dasquelas que nos afiguram bens resultam em males que nos dilapidam a consciência e golpeiam o coração. Então, o que é bom, o que é ruim? Nós temos que estar bem conscientes que nós temos que pedir para nós, para os bons espíritos, para Deus, para Jesus, o que seja de melhor para nós. O que seja de melhor, como espírito. Como espírito, o de melhor. Aquilo pode ter uma aparência ruim, que é o sofrimento, como pode ter uma aparência boa, que seria o dinheiro, a fortuna, não é? E tudo mais. Não importa. O que importa é que vai ser bom para nós. Então pensemos,
tudo que vem para nós é bom. Continuando, Emmanuel diz: todos possuímos amigos admiráveis, que se comovem à frente de nossas rogativas. Então ele está dizendo, ele está afirmando que todos nós temos amigos que velam por nós, não é? Que eles se empenham, vejam bem, empenhando influência e recursos para satisfazer-nos, prejudicando-se assim frequentemente em nome do amor. Então nós ficamos pedindo aquilo, e muitas vezes eles, vendo que nós estamos pedindo demais aquilo, rogando demais aquilo, que não tem como mudar a nossa forma de ver, que aquilo não é o ideal para nós, eles nos satisfazem. Nos satisfaz naquilo que nós estamos querendo muito, de tal forma que eles estão, de certa forma, prejudicando-se frequentemente em nome do amor. Então, eles estão se prejudicando e prejudicando a nós. Porque nós estamos insistindo demais. Mas porque depois nós vamos colher aquele doce amargo. Então, eles estão frequentemente prejudicando, frequentemente em nome do amor, por nossa causa, de vez que nem sempre estamos habilitados a receber o que desejamos, no que se refere a conforto e vantagem. No que se refere a conforto e vantagem. Então, o que nós temos que fazer nos nossos pedidos é ter uma consciência do que nós estamos pedindo. Então nós temos que ver que nós não temos que pedir benesses. Nós temos que pedir realmente ajuda para que nós possamos trabalhar, conseguir o que nós queremos, ajudar o próximo, não é? E fazer a vontade do Pai. E continuando, Emmanuel diz: aprendamos assim a trabalhar, esperando pelos desígnios da justiça divina sobre os nossos impulsos. Então ele diz que nós temos que trabalhar e esperar os desígnios da justiça divina, ou seja, aquilo que nos é facultado, aquilo que nós precisamos passar para que nós possamos melhorar. Então, os desígnios da justiça divina sobre os nossos impulsos, porque nós temos muitas vezes impulsos. Eu quero isto, eu quero aquilo, eu quero isto, eu quero aquilo, não é? E como foi dito na lição, uma vez aquilo recebido, conseguido, aquilo vai para o campo da vulgaridade. Nós não damos mais valor naquilo. Emmanuel, então, conclui dizendo: é importante lembrar que o próprio Cristo, na fidelidade a Deus, foi constrangido também, elevado, forçado, também a dizer: Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. Jesus estava nos ensinando, veja bem, naquele momento sublime, difícil para ele, é claro. Quem que num momento desse, não é, por mais que seja evoluído como ele era evoluído, ainda é evoluído, porque era um momento que ele percebeu que era preciso aquilo. Era difícil passar, mas ele percebeu que era preciso. Então assim somos nós. Nós temos que passar aquilo que nos é necessário. Ah, mas eu não quero sofrimento. Bom, se não quer sofrimento, a primeira coisa a fazer é fazer o bem. Porque tem uma história que é mais ou menos assim. Um trabalhador, de um centro espírita, ele era muito dedicado e fazia lá os passes, trabalhava sempre e tal. E certo dia, ele trabalhava de torneiro mecânico. Então ele cortou um dedo. Houve um vacilo lá e ele cortou um dedo. E ele ficou muito chateado com aquilo e passou a... Não foi no centro e tal. E aí depois, passou um tempo, ele foi. Ele foi
e estava muito chateado. E no dia do trabalho lá, o mentor disse para ele: fulano, você está chateado porque cortou o dedo, não é? Ou seja, perdeu o dedo. Mas pense o seguinte, né, na outra encarnação anterior, você fez muito mal para as pessoas. E você veio sabendo que iria perder a mão ou um braço. A mão ou um braço. Por quê? Porque você fez mau uso das suas mãos. Então você sabia disso. É claro que você esqueceu, não é? Tem um esquecimento para isto. Então você, esse trabalhador que veio anos a fio aqui, trabalhando no centro, ajudando as pessoas, você conseguiu méritos. E, portanto, você teve que só cortar o dedo. Uma forma de te lembrar que você estava ali redimido daquele mal que você fez. Não é? Então não teve necessidade de cortar o braço, muito menos a mão, e só cortou um dedo. Assim somos nós. Nós queremos benesses, nós queremos somente coisas que nós possamos usufruir, não é? É dinheiro, felicidade, material, um carro, casa, enfim, uma viagem. Mas nós não pensamos que nós temos que ter o nosso trabalho, nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que receber tudo de mão beijada, como diz o linguajar popular. Não é assim? Então que nós lembremos, quando nós fizemos as nossas rogativas para os bons espíritos, que seja feita a vontade de Deus, porque eles estão fazendo a vontade de Deus. Virá aquilo que nos é necessário, nem mais nem menos, o que é necessário para o nosso aprimoramento. Porque aqui viemos na Terra para evoluirmos moralmente e intelectualmente. Fique com Deus, um grande abraço e até mais ver.